Vasco renova contrato com Bruno César até 2022. Faz acordo com o atleta, que será reintegrado ao elenco cruzmaltino. Direção de futebol do clube mantém contato com o empresário de Ricardo Graça e marca reunião decisiva para a semana que vem. Já o volante Raul ainda não foi procurado. Vamos saber como foi o papo para que o projeto Sou Gestor Gigante possa estar no ar em muito breve. Você vai ter essas e outras informações, como por exemplo, será que o mundo inteiro realmente quer Thales Magno? Será que a Inglaterra tem interesse no jogador? Você vai saber de lá informações sobre esse assunto. Já já, depois da guitarrinha, nós estamos no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa quarta-feira, dia 6 de maio, está entrando no ar o vídeo da noite, o nosso AV News, que você sempre curte, você sempre gosta, porque vem recheado de informações. No dia a dia, buscando a notícia para que você, torcedor do Vasco, possa ser muito prestigiado. Você merece. O Vasco acertou agora há pouco a renovação do contrato do meia Bruno César. Uma informação que a gente já vem dando aqui há algum tempo, realmente estava muito próximo disso acontecer. Chegou-se ao consenso de que, primeiro, a questão da dívida com o jogador seria algo muito grande. O Vasco teria um problema sério, principalmente porque o jogador dificilmente não iria procurar a justiça para receber quase 4 milhões que tem para receber, incluindo salários e direitos de imagem. Além disso, a procura por reforços está muito complicada, o mercado está parado. Por que não aproveitar para uma posição que todos sabemos que é carente no Vasco, um jogador que está dentro do grupo? Por que não enquadrar Bruno César? Por que não dar moral a Bruno César? Por que não fazer Bruno César entrar em forma e ajudar na sua posição, volto a dizer, carente no mercado? Ramon Menezes gosta do jogador. Antônio Lopes já deixou bastante claro que acha que Bruno César é muito interessante. José Luiz Moreira usou do seu prestígio, sentou com o jogador, com o empresário do jogador Matheus Braga e deixou bastante claro o interesse do Vasco. Foi assim que as partes negociaram, todos ficaram satisfeitos, principalmente Matheus Braga e Bruno César, com a postura de José Luiz Moreira. Disse Matheus Braga, José Luiz Moreira foi muito importante nessa renovação. O dirigente do Vasco hoje disse a Globoesporte.com que sempre teve interesse em manter Bruno César, que o conhecia de Portugal. Se precisamos de um jogador para essa posição, por que não termos que prestigiar aquele que está em casa? Vamos dar prestígio, vamos reintegrá-lo e vamos cobrar dele melhores atuações. Por isso, vamos fazer uma extensão de contrato. Foi assim que o Vasco fechou a renovação do contrato de Bruno César. E o meia, Bruno César, que renovou o contrato com o Vasco assinado até o dia 1º de maio de 2022, fala com exclusividade ao canal Atenção Vascaínos sobre essa renovação. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal da Atenção Vascaínos aí. Estou feliz de estar no clube. O sentimento acho que não muda. Sempre foi uma honra vestir essa camisa e estou feliz pra caramba de estar mais 2 anos aí com todo mundo. Vamos voltar mais forte depois de tudo isso que tá acontecendo e aí tamo junto, tá bom? Um grande abraço aí, Flávio, um abraço. Uma outra situação que está se avizinhando resolver é do zagueiro Ricardo Graça. Eu pude conversar hoje com Diego Gomes, que é empresário do jogador, e Diego me disse que foi convocado na semana que vem para conversar com a direção de futebol do clube para a renovação de Ricardo Graça, que termina no final do ano. O Vasco já demonstrou um interesse enorme em ficar com o jogador, me disse Diego Gomes. O Vasco quer a renovação do atleta. Mas é claro, Ricardo Graça é um bom ativo do clube. Se pintar uma proposta, o Vasco vai ouvir. Mas hoje o interesse é sim da renovação do zagueiro Ricardo Graça. Quem ainda está pendente é Raul. Eu pude conversar hoje mais uma vez com o pessoal da Bertolucci Sport, que cuida do jogador, dos interesses do atleta. Raul está no Ceará. Mas o jogador quer ficar no Vasco, mas não foi procurado até agora, para nada.
E Raul está preocupado, porque há 1 ano e meio, a gente informou isso aqui na semana passada, já deveria estar recebendo uma ajuda a mais de R$10 mil por algo que foi colocado em contrato e ainda não foi cumprido. Se atingisse 60% dos jogos como titular do Vasco, ganharia um aumento de mais R$10 mil em seu salário. Pois bem, ainda não recebeu nesses quase 16 meses que isso começou a vigorar. Além disso, não recebe salário nesse ano. E como não ganha um salário muito alto, está realmente apertado, preocupado em poder receber. Mas independente disso, se o Vasco procurar para poder vir treinar, virá sem nenhum problema, porque confia realmente no clube. A pessoa da Bertolucci Sport até me disse: é realmente uma irmandade o grupo do Vasco. Os jogadores têm um amor pelo clube e, acima de tudo, confiança de que tudo vai se ajustar. Olha, torcedor, temos um grupo de torcedores do Vasco dentro do campo, jogadores que acreditam que possam realmente viver momentos melhores em São Januário. Mas hoje a situação de Raul está bastante preocupante. Para concluir essa questão de renovação, o menino Laranjeira, que também é destaque da base do Vasco, meia canhoto, que é jogador do empresário Diego Gomes, também está praticamente com a sua situação resolvida para a permanência no clube. O Vasco já disse, quer ficar com esse menino para o restante da temporada. Atenção, vascaínos! Agora nós temos um grande parceiro, a Leão Group. É isso mesmo. Você que tem sonho de morar ou fazer negócios fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá e também na Europa, mas tem alguma dificuldade, pode entrar em contato com a Leão Group. Eles vão ver qual é o seu perfil para que você se adapte a um bom visto. Um visto que dê capacidade a você de morar e até de trabalhar também nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Anote o e-mail, contato@leongroup.com, ou então mande uma mensagem através do direct do Instagram, @leongroup. Lá você vai ter todo o atendimento, você vai ter toda a acolhida de um grupo de profissionais craques naquilo que fazem. Leão Group, abrindo portas para você morar, trabalhar e viver nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Quem não curtiu, deveria curtir o Bom Dia Gigante feito pelo JP Escofano. Ó, tá passando o card aqui em cima. Ele deu um grande destaque em relação à situação de Thales Magno. Thales Magno procurado por todo mundo, ou não? Será que tem muito fake news nessa notícia? Será que tem muita coisa demais, muito over nisso tudo? Pois bem, as informações dão conta de que o Sporting, e isso é verdade, tem uma prioridade em cima do jogador, feito até quando Bruno César veio para o Vasco. Isso colocou-se como uma prerrogativa junto ao clube português. A gente cede o Bruno César, vocês nos dão a prioridade. Surgiu recentemente um interesse, ou poderia ser um interesse, do Benfica de Portugal, podendo até comprar a prioridade por 1 milhão de euros. Também se comentou muito do Sevilha da Espanha, um clube que poderia ter interesse através do seu treinador Lopetegui, que gosta e que tem observado o Thales Magno no Vasco e também na seleção brasileira sub-17. E hoje surgiu ainda com mais força uma possibilidade do Liverpool, que Klopp, treinador do Liverpool, quer contratar jogadores jovens de 17, 18 anos. O Liverpool está monitorando esses jogadores. Tem um interesse num atacante do Leipzig, o Timo Glock, que é um jogador da seleção, muito jovem, que joga nas seleções de base ainda da Alemanha, mas já está na seleção principal, um artilheiro, um centroavante, e gostaria também de um jogador de lado de campo habilidoso. E que nesse caso, seria o Thales Magno, um jogador que ele tem muito interesse em contar. Mas a gente ouve muito isso, mas a gente quer a confirmação. Então nós fomos a Portugal, fomos à Espanha e fomos à Inglaterra. Primeiro eu vou ouvir meu companheiro João Ribeiro, do jornal Record, companheiro de Antônio Carlos Duarte, o grande Duarte, o português, que hoje está na Rádio Bandeirantes aqui do Rio de Janeiro. O Ribeiro hoje nos mandou um vídeo falando exatamente da situação difícil por que passa o futebol português e se ele acredita que realmente Sporting e Benfica possam colocar em prática essa questão da compra, pelo menos o Sporting dá prioridade, se não der, o Benfica entraria, se hoje os clubes portugueses estão em condições de contratar um jogador como o Thales Magno. João Ribeiro, Jornal Record, fala no canal Atenção Vascaínos. Olá, boa noite, Flávio. Thales Magno, de facto, é um jogador que é bem conhecido em Portugal, quer por Sporting, quer por Benfica, quer por Futebol Clube do Porto. Mas também, apesar de ser um jogador jovem e com potencial para crescer em Portugal e poder ser transferido daqui a algumas épocas por um valor muito mais alto,
neste momento é pouco provável que quer Benfica, quer Sporting avancem para a sua contratação. A crise do coronavírus nos clubes portugueses é mesmo muito forte. Neste momento os clubes, a principal fonte de receitas é a transferência de jogadores, mais de 50% das receitas de Sporting e Benfica são a receita dos jogadores, e na Europa o mercado futebolístico está parado, completamente parado. Os jogadores, quer Benfica, quer Sporting, já avisaram que na próxima época vão olhar para o mercado interno, que é muito mais barato, e acima de tudo apostar nos jogadores da formação, que são jogadores na casa, pronto, que praticamente não têm qualquer custo e que assim poderão também ser valorizados e transferidos. Pronto, como é óbvio, é um jogador com um potencial fantástico, é bem conhecido, já há observações tanto dele, tanto já nos jogos com o Vasco como na seleção de sub-17 do Brasil. Mas é um investimento demasiado alto nesta altura, 30 milhões de reais. É um jogador para ficar a observar, mas muito provavelmente, quando ele vier para a Europa, já não será para Portugal. Já o Fernando Calais, companheiro nosso, que também faz muitas participações no canal por assinatura Sport TV, é do Diário AS da Espanha, o jornal mais reconhecido da capital espanhola, Madrid. Perguntei a ele hoje sobre a questão do Sevilha, que também teria interesse. E o Fernando Calais não só apurou, como escreveu uma matéria. E você vai ouvir, com o áudio que eu gravei, com a tradução, tudo que ele fala dessa questão do interesse ou não do Sevilha em relação ao atacante Talisson Magno. Ouça só o áudio com a matéria sobre essa situação de Talisson Magno ir para o futebol espanhol, escrita pelo jornalista Fernando Calais. A operação Talisson Magno se complica. Pedem mais de 25 milhões de euros. Segundo pude saber, Sevilha, Lazio e Leverkusen veem como muito difícil a contratação do jovem brasileiro pela entrada dos gigantes europeus na luta. Seu preço inflacionou. No próximo dia 26 de junho, o Talisson Magno vai completar 18 anos. E no Brasil há poucas dúvidas de que o atacante do Vasco da Gama, melhor jogador do Brasil no Campeonato do Mundo Sub-17 ano passado, será a próxima pérola do time canarinho a seguir para a Europa. Mas se há poucas semanas atrás o Sevilha tinha uma esperança de adiantar-se no mercado e conseguir a contratação da jovem estrela, o sonho da equipe andaluz parece cada vez mais distante. Se antes os rivais na luta eram clubes como o Bayer Leverkusen da Alemanha e Lazio da Itália, segundo pôde descobrir o AS de fontes próximas à negociação no Brasil, esses clubes deram um passo atrás nas suas intenções pelo jogador, porque o preço se inflacionou, devido à entrada dos milionários clubes europeus na briga pelo atacante. Agora mesmo a sensação que existe é que Talisson Magno jogará por um gigante europeu, afirmou uma fonte muito próxima à negociação ao Diário AS, que afirma que os valores colocados na mesa por esse momento estão ao redor de 25 a 30 milhões de euros. Sevilha, Lazio e Leverkusen não descartaram por completo a contratação, mas no momento a operação Talisson Magno parece que se complicou pela entrada de clubes com mais poder econômico. Bom, vocês perceberam que o texto deixa claro, gigantes europeus passam a ter interesse. E aí esses clubes mais intermediários, a princípio, não têm bala para competir. Um gigante europeu, Barcelona, Real Madrid, o Liverpool é um grande clube europeu. Mas aí nós fomos ouvir um especialista em futebol inglês, um dos mais respeitados jornalistas que hoje está no Brasil, da revista World Soccer, o querido Tim Vickery, que fez questão de nos mandar um vídeo falando se ele acredita particularmente, se tem alguma informação de que realmente o Klopp, treinador do Liverpool, o alemão Klopp, tem interesse na contratação do Talisson Magno, se é um sonho ou se seria uma grande dificuldade. Tim Vickery, importante jornalista inglês, fala sobre esse assunto. Se o Liverpool ou qualquer gigante da Premier League não estão olhando para Talisson Magno, seria negligência. O futebol de hoje em dia é uma luta para os melhores jogadores do mundo todo. O mercado europeu quer trazê-los cada vez mais cedo. Paga menos, tem a possibilidade de lucrar com uma venda no futuro. E também tem uma ideia que o mais cedo o jovem for, mais fácil a adaptação dele para o futebol de lá. Olha, Manchester City acabou de contratar 2 sul-americanos jovens laterais ofensivos, o Cloiver Aguilar, de Peru, e Yan Couto, companheiro de Talisson na seleção sub-17 do Brasil. E a vantagem que o Talisson tem em cima deles é que já não se trata de somente uma promessa, ele é uma realidade, já mostrou serviço sob pressão no time principal
do Vasco. Então, o Liverpool com certeza está ciente. Pode decidir de deixar um Sporting na vida contratar, olha ele nas condições da Europa e depois pegar, tem que pagar mais, ou pegar logo. Mas de qualquer maneira, eu acho que a torcida vascaína vai ter pouco mais tempo para desfrutar o futebol de Thales Magno. A verdade é que mais cedo ou mais tarde, realmente Thales Magno deve ser negociado. No entanto, como não está jogando, muita gente não está querendo acreditar que isso vá à frente. Porque o futebol europeu tem interesse no jogador, mas ele vem de uma lesão. E aí, contrata agora ou deixa para o final do ano? Contrata agora ou pega só no final do ano, já que o Vasco precisa de grana? E em que condições? Porque, como disse o Diário AS, a oferta pedida, no caso, seria de 25 a 30 milhões de euros, que é quanto o passe do Thales está estipulado. Mas em função da pandemia, os clubes europeus estão segurando a grana. Vocês ouviram aí do João Ribeiro, do Jornal Record de Portugal, todo mundo segurando, ninguém fazendo nenhuma negociação no futebol europeu. No entanto, o Manchester City contratou o lateral direito Ian Couto, também da seleção sub-17 do Brasil, jogador do Curitiba, o que leva a crer que os clubes europeus estejam, por questão até de economia, buscando fazer investimentos em jogadores menores, jogadores com idade menor, mais baratos, que não sejam ainda estrelas formadas, mas estrelas com grandes possibilidades de se tornarem grandes estrelas. E o Thales Magno estaria nesse bojo. E aí vem aquela dúvida, 30 milhões de euros, nesse momento, é muito difícil. Lembra que eu falei ontem do Everton Cebolinha? É uma realidade. O clube pode querer, antes da pandemia, dar um dinheiro grande. Agora, com o mercado retraído, ninguém passa de 10, 15 milhões de euros. E o Thales provavelmente não vai chegar nem a 10, 15 milhões de euros. Talvez as negociações tenham que ser diferentes. Talvez vender uma parte por um valor abaixo para pelo menos ajudar, porque 5 milhões de euros, bem ou mal, são 25, 30 milhões de reais, porque o euro está muito alto por conta de toda essa situação da quarentena. É uma discussão, mas o certo hoje é que realmente existem interesses europeus, mas agora dos grandes, em cima da joia do Vasco, o menino Thales Magno. O futebol ainda não voltou, mas olha, nos esportes eletrônicos eles estão bombando. Liverpool, Real Madrid, Roma, todo mundo participando do campeonato FIFA 20. E você pode ganhar dinheiro com a 1xBet, é muito simples. Aqui embaixo, nesse vídeo, nos comentários, você tem lá o link, 1xGame. Clica, você entra, escolhe o jogo e faz a sua aposta. Mas olha, faz um cadastro. Botando um dinheiro, use a palavra promocional Vascaínos. E aí dobra a primeira aposta. Botou 50, Vascaínos vira 100. 1xBet, dando oportunidade para vocês ainda de ganhar dinheiro na competição do FIFA 20. É muito legal. E esporte é demais. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Para a gente terminar, vamos falar de questão de grana. Hoje bombou a situação do sócio-torcedor. Já teve uma movimentação legal, você pode entrar no site sociogigante.com e você consegue fazer a sua renovação. E outra coisa, vale para todo mundo, não é só para a galera do Black Friday não, para todos vocês que têm o sócio-torcedor podem fazer na renovação pelos moldes. 6 meses com 2 meses de gratuidade, 1 ano e 1 ano com 3 meses de gratuidade. É fácil, é tranquilo e você vai estar ajudando demais o Vasco. Da mesma forma, Meu Vasco BMG, abra a sua conta, baixe o aplicativo gratuitamente. Vá lá no Instagram hoje, no Stories do canal Atenção Vascaínos. Eu fiz lá um tutorial para que você possa baixar o aplicativo de graça, abra a conta também de graça e ajude o Vasco na questão do CT. É muito importante que você faça a abertura de contas. E hoje teve aquele papo do Sou Gestor Gigante, do Diogo Santos, lá de Barra do Piraí. Aliás, o Diogo estará amanhã à noite conosco, ao lado do Carlos Leão. Vamos fazer uma live para a gente explicar esse projeto que está engatilhadíssimo. Falta muito pouco para fechar. A dúvida maior era em relação à questão da conta, do CNPJ, porque poderia ter penhora. E parece que a reunião hoje foi bastante legal, bem elucidativa. Eu vou trazer um áudio de um texto que me foi mandado pelo Diogo, que hoje ficou com muitas tarefas, muito trabalho, me escreveu e eu fiz a leitura desse texto que ele me mandou, explicando como foi a reunião de hoje com os poderes do Vasco, pessoal da grana do clube. Fala daí, Diogo. Boa noite, Flávio. Boa noite, galera do canal Atenção Vascaínos. O que eu tenho para dizer, sobre o nosso projeto, que hoje a gente teve uma reunião através de uma videoconferência
e foi extremamente produtiva e muito otimista. Quem participou dessa reunião foi o senhor Anderson Santos, que é diretor executivo financeiro, o Rafael Cabral, que é diretor executivo jurídico, o Carlos Leão, né, que é nosso vice-presidente de finanças, e ali a gente, ao iniciar a reunião, o senhor Anderson ele apresentou a solução para a abertura de uma conta digital com o CNPJ do clube para arrecadação. E essa conta ela será protegida por penhoras através de um mecanismo chamado Escrow Account. Este mecanismo consiste em uma proteção, né, que é uma garantia, né, do uso desse recurso, só que esse recurso ele vai ser o quê? Gerido por um comitê externo. Né? Quando eu digo comitê externo, eu digo que é um comitê que não tem ninguém do Vasco da Gama, ou seja, essa conta vai ser aberta em nome do clube, porém ela vai ser gerida por um comitê que não tem nenhum integrante do clube, né? E será pactuado, né, entre o banco, esse comitê e o clube, todas as restrições que esse comitê vai ter, né, e as devidas funções também que o banco vai ter com essa conta. Após esse entendimento dessa criação, né, que é o maior entrave que a gente tem, né, devido às questões das penhoras, nós entramos no segundo passo de discussões quanto às funcionalidades, né, da plataforma e definimos as prioridades. Né? Quanto a essas funcionalidades, nós entendemos que devemos priorizar agora nesse momento as formas de pagamento e essa questão, né, da consulta de extrato e saldo em tempo real. E para definirmos essas funcionalidades, melhor dizendo, o responsável pelo Meu Vasco BMG será convocado para uma reunião onde será detalhado todos os recursos tecnológicos que iremos precisar para consolidar a transparência no uso dos recursos. No mais, quero agradecer a todos do clube, né, que estão contribuindo para que o projeto Sou Gestor Gigante seja implementado. Vamos esperar então que as coisas andem, que as coisas possam acontecer. É muito importante realmente que a gente possa ter uma boa notícia de grana o quanto antes. Agora, hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Olha, o Cristiano está trabalhando, mas está trabalhando ainda meia boca, é claro. Ele não pode entrar na sua casa, fazer aí o uso das suas habilidades para instalar o material, mas ele pode vender o material. Entre pelos telefones, também pelo site, pelo e-mail, mande um e-mail, faça uma consulta, o Cristiano vai atender você para que você tenha segurança na sua casa nesse momento em que você está em casa. O tempo todo você precisa ter a sua casa segura. CG Segurança Eletrônica, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, eu vou mandar um abraço aqui, vou até pegar para dois vizinhos meus, aqui do meu prédio, o Leonardo Klein, que é uma figuraça, vascaínaço de 4 costados, grande abraço ao Léo. E eu quero mandar um abraço pro Domingos, que me deu isso aqui, ó. Essa máscara, que eu uso com o maior prazer. Deu para todos os vascaínos aqui do meu prédio. E eu uso, já fui à rua, e olha, todo mundo me olha. Espero que me achando lindo, porque isso aqui é maravilhoso. Domingos, um grande abraço, muito obrigado pelo presente, muito obrigado pela lembrança. O Vasco está aqui e aqui também, sempre usando para a gente poder se proteger e passar o mais rápido possível por essa grande pandemia. Ok, turma? Um grande abraço para todos vocês. Tchau. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!